Vamos para o Salmo de número 50. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50. Esse não é Davi, não. Esse é um salmo de Asaf. O Davi, o 51 é do Davi. Esse 50 não. Versículo 15. Esse era o ministro de louvor, né? Ele diz assim, capítulo 50, versículo 15, bem no meio da Bíblia. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Primeiro vamos aprender o que é invocar o Senhor. Nós aprendemos que invocar o Senhor é muito mais do que você falar, Senhor, Senhor, Senhor. Já vale, ajuda, entende? Mas é mais, para entendermos isso aqui, eu volto depois, nós vamos lá, entenda, no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. Capítulo 10, versículo 13. Diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pastora continua mais ou menos na mesma. O que é invocar o nome do Senhor? É invocar o que Deus diz. É invocar o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz o versículo seguinte. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso é profundo para nós. Então, invocar o nome do Senhor é invocar o quê? O que você ouviu na pregação. O que você ouviu dele, que você acreditou, que você colocou no seu coração. Para entendermos mais ainda, vamos para o Apocalipse, capítulo 19, no versículo 13. Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Aí clareou para nós. Então, invocar o Senhor é você trazer a palavra de Deus à tona, é trazer a palavra de Deus à baila, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, estou doente. Há o diagnóstico, tem todas as evidências, mas a palavra diz, pelas suas feridas fomos sarados. Então, eu faço um confronto entre os fatos e a palavra. E eu fico com a palavra, invoca-me no dia da angústia, que eu invoco o que Deus diz, eu trago à tona o que Deus diz. É um caso perdido, é um câncer com uma metástase, um estágio 4, né? Em um nível que não há mais o que fazer, já está realmente no final. Mas a Bíblia diz, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, que é Marcos 10, 27. Então você invoca, sabe, Senhor Deus, o médico diz que não há mais nada a fazer, porque já há uma metástase, porque está em estágio 4, está número avançado, mas a tua palavra diz, aí você invoca a palavra. A tua palavra diz que os impossíveis para os homens são possíveis para o Senhor. Eu fico com a tua palavra, eu invoco o teu poder para que essa situação seja mudada. É isso que nós precisamos. Então, ouvir a pregação, como falou Romanos, temos que ouvir a pregação, temos que crer na pregação, guardá-la conosco, e no dia da adversidade, nós vamos invocar, vamos trazer à tona, vamos fazer um confronto entre os fatos e a palavra. É o caso de um filho, que talvez está dando muito trabalho, está no álcool, está nas drogas, entenda bem, está no caminho do erro. Você não tem que concordar com o diabo. Os fatos dizem, ele está perdido. A Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. Então você invoca, você traz à tona, você faz um confronto entre o que você está vendo, os fatos, entender a palavra. Senhor Deus, meu filho está no álcool, meu filho está nas drogas, meu filho está na prática errada, está amaldiçoado essa prática, esse vício. Por quê? Aí você invoca a palavra, porque o meu filho é herança do Senhor. Você vai e invoca o poder de Deus para Deus se manifestar. Então você diz, isso eu faço e não funciona. Aí nós temos que voltar lá no Salmo 50, agora no versículo 16. Deixa eu pegar aqui. No 16 assim, mas ao ímpio. O nosso conceito de ímpio é pessoa que bebe, que fuma, que usa drogas, se prostitui, tá bom, está numa prática de impiedade. Mas o ímpio pode estar na igreja. Não fique escandalizado, o ímpio pode estar no púlpito da igreja. Porque quem é o ímpio? O ímpio é aquele, entenda, que pratica a impiedade. A piedade é o apego às coisas de Deus. A impiedade é o desprezo. É a pessoa que não tem, entenda bem, respeito pelo que Deus diz.
ele não tem respeito pela palavra de Deus. No dia da angústia, como ele conhece o Senhor, ele quer invocar. Nós temos que ver se não estamos sendo ímpios, porque quem é o ímpio que despreza a palavra? Eu tenho explicado que despreza, por exemplo, a onisciência de Deus. Deus conhece os pensamentos, Deus conhece as intenções do coração, e ele acha que pode pensar do jeito que ele quer, fazer suas viagens, seus devaneios que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. No dia da angústia, você vai ver que não vai funcionar. Você vai citar a Bíblia, pode citar do Gênesis ao Apocalipse, falar tudo para Deus, tudo que está escrito, todos os versículos que você já ouviu, e não vai funcionar. Por quê? Tem que ver se não está praticando a impiedade. Mas, repito, o nosso conceito de ímpio é quem está usando drogas, quem está bebendo, está se prostituindo, às vezes não estamos, mas estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Eu, durante anos, eu faço um paralelo entre Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um homem, entenda bem, que tinha a unção de Deus, mas deliberadamente ele começou a desprezar as orientações do Senhor. Não vou ler, só vou comentar. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Saul, ele simplesmente ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. Ele achou um motivo, não, porque o sacerdote demorou a chegar, mas ele não tinha permissão para isso. Ele não tinha autorização para isso, ele sabia a palavra. Mas ele recebeu a segunda chance. No capítulo 15, Deus mandou ele destruir totalmente os amalequitas. Mandou acabar com os amalequitas. E ele poupou o rei Agag. E o pior de tudo é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele não aceitou a correção. Porque quando ele chegou diante do homem de Deus, já foi se justificando. Salve, homem de Deus, eu fiz o que o Senhor mandou. E o Samuel disse, mas que o balido de ovelhas, o mugido das vacas, esse barulho que eu estou ouvindo? Ah, isso é o povo que trouxe de Amaleque. E o rei Agag eu preservei. Quer dizer, ele não fez como Deus mandou. E o pior era não aceitar a repreensão. Ele não aceitar o que Deus estava mostrando para ele do erro dele. Foi o diferente do Davi. Davi cometeu um erro muito maior. Natan foi diante dele e disse, rei, havia um homem que tinha muitas vacas, ovelhas, tinha muitos animais. E o outro vizinho dele tinha apenas uma pequena ovelha que era criada como se fosse uma filha. Ficava como se fosse, dormia na cama com eles e tudo. Chegou simplesmente um viajante. Esse homem foi lá no vizinho, tirou o único animalzinho que ele tinha, matou, cozinhou, preparou, assou e deu para o viajante. Davi nem deixou ele terminar. Esse homem é digno de morte. E esse homem é você, rei. E o rei não contestou, não, foi escrever, foi orar, foi buscar Deus, escreveu o Salmo 51, que diz, pequei, está aqui do lado, olha o que ele falou para Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi mostrou aqui que ele realmente sabia, ele reconheceu o seu erro. Por reconhecer o seu erro, por não contestar, por não contender com o homem de Deus, ele foi abençoado. Esse é o problema. Se a pessoa está praticando, você está agindo por conta própria em algum setor, pare, se acerte. Deus, realmente eu tenho um ódio, eu tenho uma mágoa. Hoje, durante o dia, eu preguei sobre José. José, ele disse, Deus me fez esquecer. José foi vendido como escravo pelos irmãos, e José foi humilhado por uma mulher, caluniado, José foi parar na prisão, José foi esquecido pelo amigo, mas José não abandonou Deus. E quando José se levantou como o grande governador do Egito, ele casou com uma moça do Egito, e ele então colocou o nome dos filhos. O primeiro disse Manassés, que disse, Deus me fez esquecer. E às vezes nós não conseguimos esquecer, porque não consultamos a Deus, não pedimos para Deus, Deus me faça esquecer. E por vivermos, entenda, com a lembrança, estamos praticando a impiedade. Porque quando você perdoa uma pessoa, você tem que agir como Deus. Deus perdoa e diz, dos seus pecados, jamais me lembrarei. E nós não fazemos isso. Então, nós não nos achamos ímpios, porque não estamos com cigarro na boca, não estamos tomando a pinga, não estamos roubando ninguém, não estamos nos prostituindo, mas talvez estamos praticando a impiedade. Não estamos seguindo a orientação do Senhor. É perdoando que se é perdoado, e não conseguimos. E quando conseguimos perdoar, não conseguimos esquecer.
porque não pedimos a ajuda do Senhor, porque talvez nem queremos esquecer, queremos às vezes conviver com aquilo, parece que aquilo nos traz uma massagem no nosso ego, porque quando lembramos que fomos vítimas, e às vezes gostamos de ser vítimas, fomos vítimas de uma situação e nós nunca queremos esquecer aquilo. Quando alguém lembra, você então se autocompadece. Quando você se lembra, você tem aquela automisericórdia de você mesmo, quer dizer, lembrando que você realmente sofreu, mas você orou a Deus e perdoou aquele homem, perdoou aquela mulher, perdoou aquela pessoa, ou talvez até da família, mas aí você não pratica impiedade. Quando? Fica lembrando. Não, Deus me fez esquecer. Isso não é Deus que está me fazendo lembrar, é o diabo. Não, mas é a mente. Não, é o diabo. Nós temos que entender, tudo que contradiz a palavra, tudo que se opõe à palavra é o diabo. Mas não posso ficar parado aqui agora. Então, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Não vai funcionar. Você pode citar a Bíblia toda, Deus é o Salmo 91, ela diz, praga alguma chega na minha tenda, a praga está chegando, está escrito, nenhum mal me sucederá, o mal está chegando, Deus, o que você está vendo? Não vai funcionar. Deus, meu filho, herança, Deus, não. Se eu estou praticando, se eu estou vendo, Deus me mostra, Deus me revela na palavra que eu não estou em concordância com Ele, eu estou na impiedade. Eu dei essa mensagem esses dias agora, quando eu não vou dar hoje não, que eu já dei durante o dia, que é Neemias, dei domingo também, o Neemias capítulo 2, versículo 1, quando ele diz assim, observa o caminho, o destruidor está diante de ti, observa o caminho. Você está andando no caminho, eu estou andando, sou pregador, mas eu estou andando no caminho. A Bíblia diz que o imundo não passará por ele. É Isaías 35:8, o caminho é santo e o imundo não passará. No passado, havia a imundícia transitória e existia a permanente. Tem coisa que era rápida, né? A pessoa colocava a mão no cadáver, era imundo. Ele não podia praticar algumas cerimônias, ele não podia participar de algumas cerimônias, porque ele estava considerado imundo, ele tinha que esperar o tempo, né, que dava para ele se purificar. Às vezes, era algo maior, uma lepra, né, um fluxo de sangue, quando houvesse o fluxo de sangue, ou quando houvesse a doença, ele estava sendo considerado imundo, ele não podia participar de algumas cerimônias, mas isso é símbolo para nós, porque se nós estamos praticando a imundícia, que não é só o álcool, drogas, coisas como eu falei, mas praticando no coração sentimentos que não provêm de Deus, de raiva, de ódio, ou estamos, né, agindo fora da palavra, não de acordo com aquilo que Deus diz, o que vai acontecer? Somos imundos. Nós não estamos no caminho, e fora do caminho está o destruidor. Aí nós temos que observar o caminho. Observa, o caminho é santo. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que entrar no caminho santo. Para eu entrar no caminho santo, eu tenho que ser purificado. Como é que eu sou purificado? Confessando o meu pecado para Deus, se é só para Deus. Se foi contra alguém, acertar para que eu possa participar das cerimônias, das orações, para que eu possa participar do altar de Deus. O imundo não participava do altar. O imundo era tão sério que ele podia cair fulminado se ele entrasse no altar. Então, nós não praticando a impiedade, nos tornamos imundos. Podemos citar a Bíblia para Deus, mas não vai funcionar. Agora vem o Saul. O que é o Saul aqui? Diz assim, o versículo 17, pois aborreces a correção. Aí é que está o erro. Errar, o pessoal costumava dizer, filosofar, errar é humano, persistir no erro é burrice. Mas não, o erro, o maior erro é quando você não aceita, entenda bem, a correção. Quando a palavra vem, fala contigo, fala comigo, a palavra mostra que estamos errados, que não estamos no caminho, que não estamos agindo em conformidade com a palavra e não aceitamos. Ficamos indignados, ficamos chateados, não aceitamos, como Saul. Saul porfiou, foi discutir, disse, não, o povo quis poupar o melhor das ovelhas, para até oferecer a Deus, não é nada demais, não, ele deveria se acertar na mesma hora, aceitar, eu errei. Eu fui avarento, eu olhei aquelas vacas, olhei aqueles bois, desejei, perdão, vou fazer agora, mas não. Por isso Davi encontrou misericórdia, o adúltero, o homicida encontrou misericórdia e o rebelde não encontrou. Para nós, qual é o maior pecado? É rebeldia ou um adultério e um homicídio? Claro que é um adultério e um homicídio, para Deus foi a rebeldia. Mas não foi nenhum nem outro, foi não aceitar a correção.
não aceitaram a correção. Veja o caso do Manassés. Manassés foi um descendente de Davi. A Bíblia diz que ele errou muito, mas se você ler 2 Crônicas, capítulo 33, no versículos 12 e 13, que a Bíblia diz que ele se humilhou muito. Ele errou, ele colocou ali, não, pensei que ele tivesse colocado. É 2 Crônicas, meu filho, 33, acho que ele foi passear no bonde de Rio, eu brinco com ele, que ele vai, diz assim, versículo 12 primeiro, o 12. O 12, assim, ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Um homem que errou muito. O homem que ofereceu sacrifício aos ídolos, o homem que tirou da casa de Deus, entenda bem, o altar do Senhor, fez coisas horríveis, mas quando ele estava na angústia, a Bíblia diz que ele se humilhou muito, então tem que se humilhar. Está errado? Não adianta, se não aceitar a correção, você não consegue ser abençoado. Mas pois o que aborrece a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. A palavra de Deus não tem primazia na vida dele. É o ego dele que tem, é o sentimento, mas quem foi humilhado fui eu, quem foi pisado fui eu, quem foi traído fui eu, só Deus sabe o que eu passei, só Deus sabe o quanto eu chorei, só Deus sabe. Não, meu irmão, você está desprezando a palavra, pode ter a certeza disso. Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer lhe dar o espírito de misericórdia. Não esqueça que a misericórdia é para quem faz misericórdia, quem não usa de misericórdia não vai ter misericórdia. É com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Lucas 6,38, nós queremos misericórdia para nós, mas não para os outros. Se o erro fosse nosso, nós gostaríamos da misericórdia, mas não queremos fazer, temos que aprender a fazer misericórdia. Terminando essa parte, ele diz, quando vês o ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com adúlteros, não só o adultério conjugal, quer dizer, principalmente com a palavra de Deus, soltas a tua boca para o mal. É aí que é brincadeira, e a tua língua compõe engano. Não, é assim sim, não, errou, aceita o erro, aceita a correção que Deus lhe mostrou, e você vai ser abençoado. Vamos voltar ao início? Invoca-me no dia da angústia, clame a Deus, traga a palavra de Deus à tona, Ele vai te livrar. Mas se você se sentir na impiedade, primeiro coloque a casa em ordem, aí depois você clama, aí você invoca, e aí Deus, você pode até afrontar o diabo de Satanás, você vai pegar a sua doença e vai sair, você vai pegar o seu mal, vai embora da minha casa, porque está escrito que você sabe que você já está lavado pelo sangue de Jesus, você está coberto pelo sangue, você está ali lavado pelo sangue, com ousadia, com intrepidez, você entra na presença de Deus. Ainda que alguém queira lhe acusar, ainda que a sua mente venha lhe acusar, você sabe que está lavado pelo sangue de Jesus.